Olá, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus. Será que é possível provar a existência de Deus? Será que podemos provar a existência de Deus? Será que existe algum método? Será que existe algum argumento convincente a respeito desse assunto? Venha comigo. Vamos desvendar esse mistério. A primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos de um argumento ontológico, um argumento que trata da origem do universo por uma via divina, ou seja, criado, nós precisamos entender que nós não partimos da premissa de que Deus é material, até porque se Deus fosse material, ele não poderia ser eterno, porque a matéria é temporal e com o tempo ela se desgasta, a energia acaba, aquilo que é organizado se desorganiza, aquilo que é vivo morre e assim por diante. Portanto, não podemos tratar de Deus dentro da perspectiva material. E aí podemos encontrar algumas críticas do tipo, se não é... Algumas pessoas diriam, se não é material, então não pode ser algo científico. E essa não é a questão. Esse é um dos pontos mais importantes do argumento ontológico. Não é necessário uma imagem de Deus, não é necessário que alguém veja a Deus para que possamos provar que ele exista. Por quê? É como se você não precisasse ver os pés de uma mesa, mas você sabe que é necessário um pé, porque é impossível que ela possa flutuar. Assim como o ar que nós respiramos, embora não possamos ver, nós sabemos que ele existe, justamente pelo efeito, pela causa, pelas coisas que ele proporciona. Quando nós falamos da existência de Deus, nós não queremos mostrar Deus através de uma imagem obtida através de uma câmera, de um telescópio ou de um microscópio. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós mostremos coisas que apontam única e exclusivamente para um ser criador, poderoso e inteligente. Muitas pessoas tentam refutar alguns argumentos ontológicos, mas não conseguem. Poderíamos dizer que o fato principal é: ninguém pode provar que Deus não existe. E talvez alguém poderia vir com um contra-argumento dizendo que ninguém pode provar que Papai Noel não existe e nem por isso Papai Noel existe. A questão é que essa é uma comparação completamente ignorante. Todos sabem que Papai Noel não existe. Mas quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um ser que é mencionado em praticamente todas as sociedades, tanto antigas quanto modernas. Nós estamos falando de sociedades inteiras, países, nações e continentes transformados por esse conceito de divindade. Nós estamos falando de milhões de testemunhos, nós estamos falando de um livro que é o livro mais copiado, o livro mais traduzido, o livro historicamente mais confiável. Então, é uma completa ignorância e insensatez comparar esse Deus com o Papai Noel, que todo mundo sabe que é apenas uma lenda. E existe essa diferença, ela é tão notória quanto a luz do dia, infelizmente algumas pessoas ignoram. Mas vamos tratar desse assunto. Então, esse ser divino que é tratado em tantas sociedades, tanto antigas quanto modernas, que influenciou gerações, que modificou sociedades, que causou revoluções, guerras, avanços, criações de novas instituições. Enfim, esse Deus, ele não pode ser por ninguém refutado, porque ninguém pode provar que esse Deus não existe. Ninguém pode provar empiricamente que esse Deus não existe. Ou seja, ninguém pode provar por meio das coisas que foram criadas que esse Deus não existe.
Ninguém pode provar por meio da biologia, da ciência, da astronomia, da cosmologia, que esse Deus não existe. Agora, quando nós analisamos todas essas coisas que eu mencionei, tanto o cosmos, os astros, as estrelas, galáxias, tanto como a biologia, isso se refere aos animais, à antropologia, ao ser humano, nós então nos deparamos com algumas coisas incompreensíveis que estão além da materialidade, a consciência humana, a complexidade irredutível. Nós vemos em alguns debates e algumas pessoas dizem que isso é balela, que a complexidade irredutível é algo criado pelo design inteligente, pelos criacionistas. Vamos refletir sobre isso. A complexidade irredutível, ela não é algo simplesmente da biologia. A complexidade irredutível, ela é algo físico, sobre a física, é algo sobre a lógica e algo sobre a razão. Nós podemos aplicar o conceito da complexidade irredutível para absolutamente qualquer coisa que exista. Você não pode ter um carro completo, ou melhor, o carro não pode andar sem as rodas, também não pode andar sem o motor, sem que haja outro meio de propulsão, também não pode andar sem que ele seja constituído por uma estrutura sólida e eficiente o suficiente que o permita se deslocar. Então, existem elementos, sim, que torna a complexidade irredutível. A complexidade irredutível existe. Com certeza absoluta. Existem organismos, existem sistemas que não podem funcionar sem alguns elementos. É a complexidade irredutível. Se você tira o cérebro de uma pessoa, não funciona. Se você tira o coração, não funciona. Se você tira os meios pelos quais o sangue se desloca pelo corpo, cumprindo a função única dele, você também não tem um ser vivo. Se você tira a eletricidade de um computador, ele não funciona. Se você tira o sistema operacional, ele não funciona. Existem inúmeros exemplos que nós podemos utilizar. Então, quando alguém diz que a complexidade irredutível não existe, ela está dizendo que uma célula pode ser reduzida, a sua complexidade pode ser reduzida ao ponto de que ela nem sequer exista e mesmo assim funcione. Eu estou usando um conceito lógico de quando nós afirmamos que a complexidade irredutível não existe. Ou seja, é como se nós disséssemos que não existe um limite no qual um organismo possa funcionar. Ou seja, ele pode funcionar com qualquer coisa. Isso é completamente ilógico e irracional. Sim, a complexidade irredutível existe. E até mesmo uma pessoa que não entende de biologia sabe que isso é fato. Tá? Eu entrei nesse assunto aqui, mas não é o foco da nossa discussão. O foco da nossa discussão é a existência de Deus. E é muito importante aqui afirmar uma coisa. O meio pelo qual eu vou falar a respeito da existência de Deus, das provas da existência de Deus aqui, e esse é o ponto principal desse vídeo, é mostrar que nós não precisamos, em momento nenhum, mostrar uma foto de Deus para provar que ele existe. Assim como você não precisa de uma foto do ar para você saber que você está respirando. Assim como você não precisa de enxergar os pés de uma mesa para saber que tem algo sustentando ela. Porque estamos falando de uma questão lógica, física e racional. A menos que sejamos irracionais, não usemos desse argumento, deste fato de que algumas coisas só podem existir por consequência de outras ou por causa de outras. Isso é um fato inquestionável. A louça não pode se autolavar sem que um ser humano a lave. Isso significa que é necessário uma pessoa que vai lá e lave essa louça. Eu estou utilizando o exemplo da louça, mas você percebe que se nenhum ser humano ir lá e lavar essa louça, ela nunca será lavada de uma maneira comum, ou seja, da maneira tradicional que ela poderia ser lavada. Ela poderia ser lavada por qualquer outro método, talvez uma enchente, não sei, mas não seria o método tradicional de se lavar uma louça. Ela não poderia ser lavada
por este método tradicional. Então você entende? Nós entendemos que essa louça só poderia ser lavada por quê? Por um ser humano. Portanto, se eu encontro aquela louça lavada, foi um ser humano que a lavou. Isso são fatos que nós não podemos negar. É com base nisso que, quando eu encontro a minha louça lavada, eu digo e eu chego à conclusão mais lógica e racional e não simplesmente intuitiva de que foi um ser humano que a lavou. Portanto, seria irracional pensar que um animal ou que um alienígena a lavou. Portanto, até mesmo se um animal ou se um alienígena a tivesse lavado, seria ainda assim uma mente com capacidade inteligente, com uma fisionomia física, com membros que a proporcione realizar tal atividade. Então, a conclusão ela é fato, ela é óbvia e não pode ser questionada por uma mente racional, a menos que nós venhamos partir para a irracionalidade e chegar a conclusões completamente irracionais. Tá? Mas partindo do ponto de vista racional, nós entendemos que existem coisas, como por exemplo uma louça lavada, que é necessário certas condições ou seres para que isso seja realizado. Com base nisso, nós analisamos o perfil do universo, nós analisamos o perfil geral do universo, de tudo que existe no geral, e nós nos lembramos também de um fato. Nós nos lembramos da quantidade absurda de testemunhos, de menções diretas ou indiretas de certos livros, de certos fatos históricos. Nós nos lembramos do conceito de Deus, que não é meramente um conceito, mas ela chegou ao ponto de se tornar uma religião, algo fundamentado na consciência humana, que moveu gerações, que transformou gerações, que causou revoluções, que causou evoluções, que causou transformações, que perdurou por séculos, perdurou por milênios. Então o conceito divino não é algo exclusivo de um povo, mas um conceito geral. É como um senso divino que está inserido no povo, está inserido nas pessoas, tá? Percebamos isso. Agora é muito importante também nós passarmos para um próximo ponto, que é, nós já entendemos isso. Nós já entendemos a complexidade irredutível da célula, nós já entendemos a complexidade irredutível dos seres vivos, nós já compreendemos a complexidade dos seres vivos, a complexidade das células, nós já compreendemos algumas características de que as coisas criadas são resultados de uma mente inteligente. Se não existisse nenhum conceito de Deus, talvez seria loucura pensarmos a respeito dele, de que Deus existe. O problema é que existe um senso divinatis, um senso divino em cada ser humano que proporcionou que em cada geração da sociedade, em cada grupo da sociedade, em cada povo da história, teve um senso de divindade, um senso divino, no sentido de que eles acreditavam que algo existia além do ser humano, que existia um poder. E aqui nós entendemos que a diversidade de religiões não é argumento contra Deus. A diversidade de religiões é um argumento a favor de Deus, provando que essa necessidade de um Deus não é uma mera necessidade, mas é um conceito que faz sentido e que perdura por milênios. Agora, nós podemos pensar que isso é algo simplesmente emocional e irracional desses povos, é claro, nós podemos pensar assim, mas quando nós vamos para evidências arqueológicas, fatos científicos, quando nós vamos para comparações textuais, quando nós vamos para tradições, quando nós vamos para a história e a antropologia, nós descobrimos de uma maneira única, incrível e surpreendente que faz total sentido, que as coisas se encaixam
perfeitamente. Eu já quero finalizar aqui dizendo: esses argumentos que eu trouxe para vocês, essa mera análise, ela não equivale nem a uma gota d'água comparado ao oceano de argumentos a favor da existência de Deus. Entenda isso. Tudo o que eu falei não é uma gota d'água comparado ao oceano de argumentos que existem a favor da existência de Deus. Portanto, nós observamos a natureza e agora nos basta uma coisa. Tudo que eu vejo indica uma mente inteligente. Mas eu não tenho nada que possa me indicar uma mente inteligente. Opa, isso é mentira. Eu tenho um livro sagrado que é simplesmente singular. Ele é incomparável. E ele traz não somente fortes, mas irrefutáveis evidências da existência de uma divindade. Além de vários testemunhos espalhados pelo mundo e pela história de fatos sobrenaturais. Então, existe um oceano de fatos e evidências sobrenaturais a respeito da existência de Deus que nos mostra claramente que quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para a sociedade, para a história, só nos sobra uma única opção: acreditar em Deus. Deus existe. Não tem opção. Você olha para a natureza, você olha para o testemunho, você olha para esse livro sagrado que é a Bíblia, o testemunho histórico, você olha para a história do povo judeu, você olha para a história, para a arqueologia, de maneira séria, e você chega em Deus. Não tem outra opção. O testemunho da natureza é irrefutável a favor de Deus. E quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para a história, nós também nos deparamos com Deus. E não tem como nós termos qualquer outra conclusão. Portanto, Deus existe de fato. E a pergunta é: o que nós faremos a respeito desse fato? Eu espero que você tenha compreendido. Começa a me seguir aqui, porque essa foi a primeira gota do oceano de argumentos que eu quero trazer para o meu canal. E nós temos muitas coisas ainda para falarmos, para nos debruçarmos. Esse é um argumento simples, mas é interessante. Tchau, tchau, abraço.